Olá, quem está falando aqui é o professor Sérgio. O nosso tema de hoje é sobre os movimentos populacionais. E falando sobre os movimentos populacionais, você está falando sobre o deslocamento da população de um continente para o outro, ou dentro do mesmo continente, ou de uma região para outra. Então a população está sempre migrando de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida. Se você parar para pensar, nós vamos voltar aos nômades que ficavam se deslocando de um lugar para o outro, para que tenha melhores condições de vida, para coletar frutos, caçar, porque não tinha moradia fixa. Olha, o homem só veio ter moradia fixa num período neolítico. Então, antes disso, o homem sempre gostou de rodar. Só que isso existiu fase na humanidade. Aí, se você refletir um pouco na história, você vai lembrar das grandes navegações, descoberta de novas terras. Então, o homem buscou o espaço para ele ter no mercado, para ter na sua vida. Então ele foi buscar terra, para ter, naquela terra tem produção, tem mineração. Então isso foi um deslocamento. E outro fator são o que eu cito assim, as empresas se expandiram, começaram a mandar funcionários para determinados lugares. Então isso representa o movimento populacional. Mas um outro fator também, não só que eu citei logo no começo, sobre a migração ela foi também espontânea, assim como eu estou citando, que o homem passou a vir para um lugar porque desejava, e também teve a migração forçada, que foi a migração do africano, do escravo, que veio para cá, para o Brasil, no período colonial. Um outro aspecto também, o aspecto climático, o aspecto econômico, fez com que a população ela fosse buscar melhores condições de vida. Então, houve um deslocamento. Então, as movimentações, elas podem ser definitivas. Você vai morar num lugar e ali fica, não sai mais. Entra como jovem ou entra como adulto e não volta mais para a sua terra de origem. Ou você também pode fazer uma migração temporária, por questão de trabalho, por questão de empresa. Então, tudo isso puxa muito. Então, a população, ela está sempre assim presente nos lugares. Então, isso fez com que os movimentos populacionais venham a ser assim de forma diferente na humanidade. Então, a população em si sempre quis buscar assim novos horizontes. E um dos novos horizontes que o homem descobriu foi que, residindo no litoral, ele teria melhores condições de vida. Por quê? O litoral tem um relevo baixo, um relevo de planície, é uma entrada e saída de comércio, é uma entrada e saída da população. Então, nas zonas litorâneas, onde o homem começou a trabalhar e começou a residir naqueles lugares. Assim, até nos dias de hoje, a maior parte da população mundial tem como residência fixa as zonas litorâneas, nos países litorâneos, claro. Então, outro fator, as cidades urbanas são cidades atrativas, faz com que o homem que saia do campo e vá morar na cidade, em busca de melhores condições de vida. Então, é um outro fator que gera as migrações. Então, as migrações, assim, o homem está lá no campo,
mas ele tem o objetivo de estudar um curso que lá no campo não tenha. O que é que ele vai fazer? Tem que vir para a cidade, para estudar, para ser um professor, para ser um médico. Então ele precisa se deslocar da zona rural para a zona urbana. Então o movimento populacional é assim. Só que o movimento populacional existe causas e consequências. Então, porque saiu, eu já falei lá no começo, por questões econômicas. E quais são as consequências? Uma das consequências que nós não podemos deixar de falar é a consequência que quando o imigrante chega em uma terra que não é sua, ele é mal olhado, principalmente o imigrante pobre, que não tem condições financeiras. Ele precisa de ter uma condição financeira boa para ser bem tratado no país que ele está chegando. Como a maioria vem sem emprego, vem sem dinheiro, vem maltrapilho, então ele é tratado não de uma forma cordial, e sim com um olhar de desconfiança. Aí o que é que vai gerar com isso? Vai gerar a consequência da xenofobia. Xenofobia é um preconceito que a população tem sobre a outra população, fica criticando ela. Então a população, ela fica assim, escanteada, até ter oportunidade como cidadania e ser tratado bem, dá um certo tempo. Então, existe preconceito sobre isso. O melhor exemplo é dentro da própria Europa, do próprio Oriente Médio, lá com os curdos no Oriente Médio, é um exemplo. Um outro exemplo também nos Países Baixos, lá na Europa. Então, existe uma população querendo sua liberdade. Na Rússia tem a Chechênia, que busca a sua libertação, sua independência. Fica dentro da Rússia e eles querem se tornar um país. Então a população procura sair dali, daquela condição, mas vive presa ali. Então a população, ela é muito assim de se expandir. Então o olhar de uma população para outra é diferente. Pode ver que quando os asiáticos chegaram aqui, eles chegaram muito pobres, principalmente o japonês. Ele veio pobre para o Brasil, em busca de melhores condições de vida, onde que eles cresceram, desenvolveram, ajudaram a desenvolver a agricultura, a pecuária, o comércio. O português ajudou a desenvolver as padarias, os mercadinhos. Então a população imigrante que vieram para cá ajudou sim o Brasil a crescer. Inclusive, o imigrante formaram bairros, até que eu posso dizer, na cidade de São Paulo tem um bairro do Bexiga. Então, existem bairros na cidade de São Paulo que é característico do imigrante, mas o imigrante ele se localizou mais na região sul do Brasil, onde criaram até suas colônias. Então a população de imigrante, ela foi aceita aos poucos, mas a população de imigrante tem isso. O imigrante, ele tem certos assim preconceito contra eles, porque eles são de fora e a turma tem medo de perder seus empregos. Para ele, tem medo de perder sua casa, tem medo de ser influenciado pela religião dele. Então a religião é outro ponto também, que eu não quero assim, para não mexer com uma coisa que é do íntimo da pessoa. Então a religiosidade também influencia na imigração, as religiões que surgiram até no Brasil e no mundo mesmo. Então vai muito da imigração. Então imigração, não se esqueça, é todo movimento populacional dentro ou fora do Brasil. Quando alguém sai do seu país de origem, é um emigrante com E.
Quando você entra num país que não é seu, você é um imigrante. Então é muito importante que você tenha essa ideia sobre imigração e emigração e dos movimentos populacionais. Obrigado pela nossa aula, agradeço, espero que você tenha compreendido. E um conselho que eu lhe dou: assista esse vídeo outras vezes para que a nossa aula fique mais fácil, o entendimento, porque se você assiste uma vez, você tem uma visão, mas se você passou de assistir uma, duas, três vezes, você aprende mais e fica com uma ideia melhor sobre movimentos populacionais. Agradeço, até a próxima aula.